Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a colheita da safra de soja brasileira. A gente vai até colocar um gráfico aqui na tela para você acompanhar, gráfico da Pátria Agronegócio, atualizado na última sexta-feira, dia 10 de janeiro, que mostra a colheita brasileira em 0,23% até este momento. Isso é menos do que a gente tinha no mesmo período do ano passado, 2024, do ano de 2023 e também menos do que a média dos últimas 5 safras. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar com o Pedro Vasconcelos. Ele é analista de mercado da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. O prazer é meu estar falando aqui com vocês. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pedro, a gente acabou de ver o mapa produzido aí pela Pátria, mostrando esse avanço do plantio começando no Brasil, mas ainda de maneira bastante lenta, né? Isso, colheita da safra 25-26 já iniciada, ainda lenta em alguns estados, iniciando principalmente nas áreas irrigadas, estados como Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Paraná e Goiás, porém um pouquinho ainda mais lenta do que o último ano. O nosso número atual é de 0,23% já colhido no Brasil, e no mesmo período do ano passado nós tínhamos 2,38%. Com o decorrer dos próximos dias, principalmente a partir do dia 20 e 25, as colheitas começam a todo vapor nos principais estados produtivos e a gente começa a ver esse plantio andando mais aí. E aí, Pedro, esse atraso nesse momento, ele reflete aquela dificuldade de plantio que houve lá atrás? Justamente isso, principalmente no nosso principal estado produtor, né, que é o Mato Grosso. Mato Grosso, no ano passado, no mesmo período, estava 6,6% já colhido, e devido o engasgo, né, no início do plantio, durante o início do ano, a gente vê isso refletindo agora na colheita da safra 25, 24, 25. E aí, Pedro, olhando para frente, né, você destacou essa expectativa de avançar os trabalhos a partir aí do dia 20, mas tem alguns alertas no caminho, né, especialmente algumas regiões com chuva prevista para esse período, né? Sim, nós sabemos que a chuva é um fator limitante, né, na colheita, tanto na colheita quanto no plantio da próxima safra, né? Mas, ao que tudo indica, teremos uma colheita muito boa aí, mas a chuva é um ponto de atenção, sim. E aí, esses trabalhos devem se estender até quando, Pedro? Até meados do final de março, na região central do país, né? Os principais estados produtores e alguns estados mais como Piauí, Maranhão, Bahia, que tem um plantio mais tardio, nós podemos ver colheita aí até o final de abril. E aí, nesse momento, Pedro, agora olhando um pouquinho para as expectativas para essa safra, quais que são as estimativas de produção? O que, que a gente pode esperar dessa safra 24-25 aqui no Brasil? Ainda acreditamos em uma safra boa, por mais que estamos vendo alguns problemas pontuais, mas vemos aí uma safra, uma estimativa de colheita aí de 167 milhões de toneladas no Brasil. É uma safra muito boa, produtividade nos atuais estados que já iniciaram a colheita estão boas, um adendo apenas para a região central, principalmente o estado do Mato Grosso, que nós vemos relatos dos produtores que tivemos muitos dias de baixa luminosidade, né? Principalmente durante a fase de enchimento de grãos, que é uma fase que nós temos uma intensa translocação de fotoassimilados, então a planta depende de uma atividade fotossintética, de uma alta atividade fotossintética, precisa de um equilíbrio entre água e luz nesse período de enchimento de grãos. Então, mesmo são casos pontuais, mas que na nossa visão atrapalha um pouco a produtividade que era esperada, mas no geral, produtividades muito boas, já que, como nesses relatos do Mato Grosso, você vê as lavouras muito saudáveis, vê lavouras com um potencial produtivo muito alto, porém, quando você entra com as máquinas para colher, não se tem um grande enchimento de grãos, né? Não se tem um grande peso de grãos, o que acaba atrapalhando, reduzindo um pouco, cerca de 10 a 15% na produtividade esperada.
E aí, por outro lado, né, Pedro, a gente tem uma região mais ao sul, ali os estados do sul, Mato Grosso do Sul, sofrendo justamente ao contrário, né, com a falta dessas chuvas, né? Isso, como eu falei, é importante se ter um equilíbrio, né, entre água e luz nessa fase de enchimento de grãos. Principalmente, como você comentou, o sul do MS, Paraná, algumas regiões de São Paulo estão enfrentando esse cenário adverso, né, de falta de chuva. E isso é um fator também que cabe atenção a nós analistas para estar no nosso foco aí e aos produtores também que venham as chuvas nos próximos dias para que essas produções, esse cenário consiga se reverter, né? E aí, Pedro, é claro que essas expectativas de produção vão sendo atualizadas, né, conforme esses trabalhos de colheita vão acontecendo, e às vezes até o produtor fica bastante desacreditado desses números, olhando para a sua lavoura, vendo as perdas. Isso não é, demora um pouquinho para essas perdas serem refletidas nas estimativas oficiais para essa produção, né? Isso, demora um pouco e existe muitos casos pontuais também, a questão da representatividade também. Hoje, Mato Grosso, Goiás, Paraná, eles representam mais da metade da produção brasileira e são estados que já estão com lavouras no estágio avançado, já estão no final do seu ciclo, né, produtivo, as lavouras, e até o momento estão bem saudáveis. Então, a representatividade desses estados acaba que é um pouco maior. E aí, Pedro, olhando agora para o lado da comercialização, como é que o produtor brasileiro tem avançado com as vendas enquanto começa os seus trabalhos de colheita? No atual momento, Guilherme, segundo de acordo com nossas estimativas, a gente vê no Brasil em geral cerca de 44% da produção estimada já comercializada. O volume das vendas é relativamente alto, porém, se comparado à média dos últimos 5 anos, está um pouco abaixo. Nós temos a média no atual período de 46% vendido, né? Então, estamos bem vendidos, porém abaixo da média ainda. E pensando em rentabilidade, Pedro, a expectativa é de uma safra positiva para o produtor brasileiro? Sim, sim. A expectativa é de uma safra positiva, porque é muito puxado por questão de produtividade. Pensando em preço, teremos preços pressionados, mesmo com os problemas pontuais, a tendência é termos preços pontuais, preços pressionados, perdão, com as margens positivas puxadas pela produtividade, porém com muita atenção em questão de relação aos preços de custo, né? O que acaba trazendo uma margem um pouquinho mais apertada aos produtores. Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de início de colheita aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final, pode ficar à vontade. Queria dar atenção a alguns pontos para os produtores, conforme eu acabei de comentar, a tendência é termos um volume grande de produção, né? E por conta de um plantio adensado, devemos ter uma colheita bem concentrada, principalmente entre os principais produtores aí do nosso país, o que pode gerar tempos de espera muito longos para recepção, aumento dos fretes e a depender do clima também, podemos até ter problemas em função de armazenagem. Então, queria destacar esses pontos também de atenção para os produtores e desejar um ótimo 2025 a todos que estão nos assistindo, todos os produtores, desejar que tenhamos uma colheita abençoada, uma segunda safra também abençoada e que esse ano seja um ano de conquistas para todos nós, principalmente para os produtores brasileiros, que nosso setor precisa, representa um quarto da nossa economia, então é um setor muito importante e desejo que seja um ano realmente muito abençoado para todos. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse avanço da colheita da safra aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.
O Pedro Vasconcelos, analista de mercado da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar como é que está o andamento dos trabalhos de colheita da safra de soja 24/25, colheita que começou, mas ainda bastante lenta, menos de 1% da área colhida até este momento, trabalhos começando, ainda refletindo aquele atraso que a gente teve no plantio no início do ciclo. Esses trabalhos de colheita também começam atrasados. A expectativa da Pátria é que a partir do dia 20, 25 de janeiro, essas atividades ganhem ritmo, se expandam pelo Brasil, e aí se a gente tenha uma colheita mais expandida pelas regiões produtoras. A expectativa da Pátria ainda é de uma boa produção para a safra de soja 24/25, apesar de problemas pontuais, como o Pedro destacou, seja pelo excesso de dias nublados, que tira a luminosidade para o enchimento de grãos em algumas regiões, seja pela falta de chuvas, que prejudica o desenvolvimento das lavouras em outras localidades.